afetiva, né? De que um pai e uma mãe não possam nominar, em primeira instância, um filho. Que um pai e uma mãe não deixem nesse filho, como sua marca de castração, um voto de desejo e de amor. A gente precisa pensar sobre isso, né? A gente pode pensar que um sujeito possa, ao longo da sua vida, se interrogar quanto à verdade do seu desejo e a verdade da sua posição sexual. Mas será que a gente pode prescindir, um pai e uma mãe, né, de dar um voto de amor e de desejo a um filho? Um nome? Quer dizer, então são questões contemporâneas que a gente precisa discutir, né? Essa criança que nasce e que os pais vão esperar que ela se nomine. Criança neutra. Né? Criança vai ser neutra. Eu não sei. Eu quero trazer para cá também algumas polêmicas, porque a gente não está aqui só para sair daqui, né, achando que tudo é bonitinho. A gente também precisa sair daqui com as nossas questões, né? Questões assim difíceis, né? Então é isso que Marília dizia, né? Talvez, né, esperar uma liberdade utópica que não existe, né? Quer dizer, eu só posso ter lugar no mundo a partir de um primeiro gesto daquele que me coloca no mundo. E colocar alguém no mundo é nomear com o seu desejo, com o seu amor. Essa é uma questão que eu trago. A gente pode discordar, a gente pode aqui, né, falar sobre isso, mas são coisas da nossa contemporaneidade. E às vezes, Abílio, até levar essa questão da liberdade para determinadas cortinas de fumaça. Por exemplo, quando você está debatendo, eu tenho o direito de nominar o meu desejo, o nome do meu filho ou não, você não se preocupa com outros tipos de liberdade que já poderiam ser exercidas na sociedade, até do ponto de vista político, de maneira muito real, de maneira muito prática. Como, por exemplo, essa realidade que a televisão nos passa o tempo todo. Não. A culpa de quem está no poder é de quem vota mal. Aí, no outro dia, eu estava conversando com um amigo meu pelo WhatsApp. Ora, se você tem um sistema político partidário que te ofereça, me desculpe, agora vou fazer uma brincadeira assim, os candidatos são o canalha, o patife e o coisa ruim. São os mais votados, né? Qualquer um que você vote, o seu resultado vai ser o mesmo. Então se questiona muito a pessoa do candidato que está ali, e não o sistema partidário, que independente de ser de esquerda, de ser de direita, de ser centro, o objetivo é um só, é a usurpação do poder e ficar lá o maior tempo possível. E aí isso a imprensa não fala, ninguém discute. A gente precisa se perguntar por que o cardápio é aquele. É tão restrito, né? Eu acho que as linguagens estão mudando muito. Por exemplo, você estava falando de relacionamento, mas a linguagem do amor está mudando. Sim. Ela está indo para uma outra coisa. E essa linguagem, ela é aquilo que a gente acredita que é a nossa liberdade. Então está todo mundo muito livre para manifestar aquilo que pensa, aquilo que acha, sem filtrar nada. Né? Então, eu acho que a gente está fazendo essa remodelagem dessa nova linguagem para tudo, não só para a parte profissional, porque a própria Marília teve que fazer, né, no virtual, os médicos atendendo no virtual, as pessoas se relacionando no virtual, inclusive fazendo sexo no virtual. Sim. Então, é uma morte. É uma morte do antigo para uma coisa nova. E um lado sombrio dessa aplicabilidade, dos aplicativos, né? Por exemplo, é aquele famoso... Você lembra daquela expressão utilizada, a fila anda? Sim. A fila anda significa, eu não preciso sofrer por essa pessoa que se foi. Eu tenho a minha mão, um aplicativo, e eu coloco o outro no lugar. Sim. Então isso é uma coisa muito preocupante. Porque essa pessoa, o dia que ela tiver realmente a perda de uma experiência muito dolorosa para ela, que pode ser a perda física mesmo, de um pai, de uma mãe, por ela estar sempre substituindo de uma maneira volúvel, ela vai sofrer de uma maneira muito grande, diferente daquela outra que se habituou a viver os seus lutos, sofrer, renascer das cinzas, que nem a Fênix. Não, as pessoas não querem renascer mais das cinzas. Então, as pessoas querem se colocar num platô de superficialidade
de felicidade superficial, digamos assim. Sabe o que? Você está falando isso, agora me vem uma coisa, que na verdade, a gente está descobrindo que existem muitos mundos. Pessoas pensam diferente. Então, eu posso viver o luto de uma forma, você de outra, ela de outra. O que a gente não pode é mentir, né? Esconder aquilo que a gente ainda não está preparado para vivenciar. Então eu falo assim, eu quero ser que nem todo mundo, eu quero viver o luto mais rápido possível, porque eu quero ser feliz, eu quero mostrar para o mundo que eu sou feliz. Essa pessoa, ela está num outro nível de consciência. Mas existem pessoas que realmente veem o luto de uma forma diferente. Renata, você coloca uma coisa interessante, que é isso. O bem também não pode ser aquilo que é a imagem e semelhança do que é o bem para mim. Né? A gente precisa poder também, né, justamente desalojar os ideais para que possam surgir as diferenças. Né? Agora, há um luto ali necessário a ser feito. Por exemplo, nessa mudança, né, de modalidade de atendimento, né? Vou falar no caso do meu ofício, né, de psicanalista, né, do modo presencial para o modo online, houve a necessidade da gente lidar, né, com a quebra, né, com a desconstrução de um ideal, né, de um ideal. O setting analítico, né, foi quebrado, né, aquela ideia, né, daquele lugar privado em que o sujeito se encontra com alguém, né, que é esse sujeito para quem você fala em instância, né, como analista, né, quer dizer, a sacralização desse setting, né, desse setting que tem como pano de fundo o teatro freudiano, né, o lugar privado, o divã, né, a questão do divã, quer dizer, quebrar justamente a idealização, a sacralização desse setting para operar num outro lugar. Isso exige, e exigiu de cada um, né, justamente uma desconstrução, um luto. Eu tive muita dificuldade. Houve um momento em que eu não acreditava que podia ser possível. No primeiro momento, eu comecei assim, a atender online de uma forma muito contrariada. Eu estava muito mexido, muito contrariado com a quebra, né, daquele setting, daquele lugar, né? E tive que, obviamente, lidar com essa questão, né? Do que é o, né, assim, em mim, né, talvez, a cristalização de operar num certo setting, né? Um certo setting que eu já conhecia, que me permitia uma certa margem, né, de ações, né, que, obviamente, levava em conta aquele cenário, né, o que eu chamo, né, do teatro freudiano, para operar, né, num outro lugar, numa outra dimensão. Eu sempre fiquei um pouco à vontade com essa coisa da tecnologia, sempre, né, estranhei, mas na medida em que você consegue desconstruir, fazer um certo luto disso, você começa a ter surpresas muito interessantes. Então, o mundo não muda só para pior. A gente precisa também trazer isso, né? A questão é que o que a gente vai fazer com essas mudanças, né? Como a gente vai poder entender que tudo aquilo que o homem produz nos coloca, né, num certo limite quanto ao ingovernável do real.